As pessoas que morreram no momento já estão na glória, no céu ou no paraíso, ou em algum lugar de sofrimento no inferno, ou estão no sono da morte esperando a ressurreição, a segunda vinda de Jesus Cristo para poder serem julgados, ou ir para o lago de fogo e enxofre, ou ir para o paraíso, o céu ou o novo céu e a nova terra. Quais, no caso, são as ordens e o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, as Escrituras Sagradas. O que a gente vai falar aqui vai trazer algumas correntes teológicas, os pontos, e eu vou falar aqui a minha opinião, a que eu mais acredito, de acordo com a conformidade da Bíblia. Vamos falar sobre a morte, para onde vai a pessoa que morre. Logo em seguida, se vai para o paraíso, o céu, para a glória com Cristo, ou se no caso já vai logo para o inferno se for perdido, ou fica aguardando no sono da morte, esperando que Jesus Cristo volte para ter a ressurreição do corpo e aí sim ser julgado e ir para a vida eterna ou para a condenação eterna. Então vamos tratar neste vídeo sobre este assunto, ok? Também vamos falar um pouco da vida eterna e a questão do Cronos e Kairos, que é o tempo de Deus e o tempo do homem, e também do Aeon, que é o tempo de Deus na eternidade. Então, vamos começar este vídeo. Alguns cristãos da corrente teológica dizem que assim que a pessoa morre, já vai diretamente para o céu. Se morrer salvo em Cristo, já vai estar lá desfrutando do gozo celestial, no caso no paraíso, com todos os irmãos que são salvos. E no caso seria o seio de Abraão, como diz a passagem que Jesus falou com o ladrão da cruz, onde ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas seria mesmo naquela ocasião, ou aquele homem que morreu no momento, para nós que estamos vivendo essa dimensão, no nosso tempo Cronos aqui na Terra, ele está ainda na sepultura, aguardando, no caso, a segunda volta de Jesus Cristo, para poder ressuscitar e ir para a glória celestial. Vamos tratar sobre esse assunto, mas antes eu quero ler esta passagem que está em 1 Coríntios, no versículo 18. Este versículo aqui diz: e se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo fala no contexto sobre a ressurreição dos mortos, em que alguns, no caso, têm os saduceus e outros que não acreditavam que Jesus Cristo iria ressuscitar os mortos na segunda vinda. Não acreditavam na ressurreição, pois era o ensinamento áureo do Evangelho, pois era Jesus Cristo morrer, ser o primeiro dos que ressuscita, a premissa dos que dormem, para depois voltar e ressuscitar todos aqueles que morreram crendo nele, no seu Evangelho. Então, no caso, aqui o apóstolo Paulo é bem cirúrgico, onde ele diz que se Jesus Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Agora pense comigo, se a pessoa morrer em Cristo e já estiver em um paraíso, na vida eterna, ou no paraíso lá no céu, com outras pessoas, no caso, Jesus Cristo ressuscitando ou não, eles não estariam perdidos. Se o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 18, ele fala da situação que todos que morreram, se Cristo não ressuscitar, estão perdidos. No caso, não fazia sentido. Se já estivesse no céu, Jesus Cristo ressuscitando ou não fazia diferença, pois ele já estaria no gozo celestial, desfrutando da vida eterna. Porém, como não estão, no caso, estão aguardando a ressurreição no sono da morte, eles necessitam que Jesus Cristo tenha ressuscitado para voltar na segunda vinda e ressuscitar eles também. Aí, no caso, devido à ressurreição, eles não estão perdidos, pois se não fosse a ressurreição, eles estariam perdidos, porque no caso estariam mortos e não passariam para a ressurreição, para a glória eterna. E se já estivesse desfrutando da vida eterna, não fazia diferença se Jesus Cristo voltasse e ressuscitasse eles ou não, pois já estariam no gozo celestial. Então você já observa aqui que este versículo, ele no caso é matador nessa questão, que já avisa que no caso todo mundo vai para a vida eterna quando Jesus Cristo voltar em sua segunda vinda em glória e ressuscitar os que estão mortos, transformar o corpo dele, o corpo corrupto, para o corpo incorrupto, glorioso. Então essa situação será depois da segunda vinda de Jesus Cristo. Porém, o que a gente tem que entender é que para nós que estamos aqui neste presente momento vivos, as pessoas que morreram para a gente está na sepultura, aguardando a segunda vinda. Porém, a pessoa que morre, ela não está mais nesse plano, no Cronos, que no caso é feito de segundos, minutos, horas, dias,
semanas, meses, anos, décadas, milênios e etc., que é composto por manhã, tarde e noite, presente, passado e futuro. Já é um plano diferente, é o Kairos, que é o tempo de Deus na eternidade, onde não existe presente, passado e futuro. No caso é bem diferente, é chamado de Aeon, que é o tempo de Deus. Então essas pessoas que morrem, elas são, no caso, transmigradas para esse plano, o Aeon, onde não existe presente, passado e futuro. Então, pela lógica, essas pessoas não vão estar dormindo em um sono da morte. É como se morresse agora e automaticamente já fosse para a vida eterna, no abrir e fechar de olhos. Se uma pessoa morrer hoje, mesmo que Jesus Cristo venha daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, ou 25 anos, 50 anos ou até 500 anos, no caso, essa pessoa não vai ficar todo esse tempo vendo o tempo passar, as horas, os minutos e os segundos. Vai ser automático, ela vai ser transferida para essa época, nem que seja há 1000 anos depois. Ela não vai sentir o tempo passar. É como se você fosse dormir à noite, às 10 ou 11 horas da noite, e tivesse um sono pesado, profundo e de qualidade até às 7 da manhã. Todo o tempo passou e você nem sentiu. Porém, uma pessoa que fica acordada a madrugada inteira assistindo Netflix ou outras séries, no caso, ela vai sentir o tempo passar. Vai ver o relógio lá, os ponteiros, os minutos, os segundos e o tempo passando. E no caso, essa pessoa que está acordada, somos, no caso, analogia a gente que está vivendo aqui na Terra essa vida. E a pessoa que está dormindo, sono profundo, de qualidade, é como se fosse a pessoa que está morta e só vai despertar na volta de Jesus. A volta de Jesus, na minha analogia que estou fazendo, é como se fosse às 7 horas da manhã. Essa pessoa vai despertar às 7 horas, como se às 10 da noite, o horário que ela foi dormir, até às 7 da manhã, ocorreu no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos. Não ocorreu nada. Porém, para a pessoa que estava acordada, ocorreu várias coisas. Ela assistiu uma série, ela foi lá, se alimentou, tomou banho, bebeu água, ficou lá lendo um livro, e tudo isso é como se fosse a vida passando. Então essa pessoa que morreu já vai estar no Aeon, no tempo de Deus, ou Kairos, como é falado no grego, onde não tem presente, passado, nem futuro, nem no caso minutos, segundos, horas, dias, manhã, tarde e noite, semanas, meses, anos. Tudo isso no novo plano de Deus é tudo modificado. Aí você entende melhor a questão do ladrão na cruz ao lado de Jesus. Quando Jesus disse: "Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso." O hoje em questão era o tempo Aeon. Para nós que estamos vivos neste momento aqui, o ladrão que estava na cruz, que se arrependeu no último momento, ele está, no caso, sepultado, aguardando a volta de Jesus. No dia da segunda vinda de Jesus, que logo vai ocorrer, este ladrão vai se levantar e vai ter o corpo transformado, de corpo corrupto para o corpo incorrupto, o corpo transformado e glorioso. Enquanto isso, ele está aguardando, porém, ele não sente o sono da morte. Isso ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Porém, desde aquele momento que ele foi morto, ele já se encontrou com Cristo na sua volta. No caso, ele já despertou na segunda vinda de Jesus, pois já aconteceu. Tudo isso que está acontecendo no momento, neste exato momento no planeta Terra, já ocorreu em Deus. Tudo isso já aconteceu no Aeon. Tudo isso aqui que a gente está vendo para Deus é como um filme que já passou. Para a gente é algo inédito, o presente é agora. Porém, esse presente um dia foi futuro e logo vai ser passado. Porém, para Deus não tem essa noção de presente, passado e futuro. Foi por isso que ele falou para o ladrão: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." No tempo Aeon, o ladrão que morreu naquela época, ele não está dormindo, ele viu a madrugada passar completamente. A madrugada é uma analogia ao tempo presente que ele está morto. Ele já vai ser transmigrado para o Aeon, para o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, onde ele vai estar assim com Jesus. Ou seja, nesse momento, nós que estamos vivos, estamos aqui na Terra. Porém, no tempo de Deus, quando uma pessoa morre, ela já vai para o tempo Aeon, onde todas as pessoas, os familiares também, já estão mortos no dia do juízo. Todo mundo já está lá. Eu, você, todos nós, quando a gente nasce, Deus já vê o nosso dia de nascimento e ao mesmo tempo ele já está assistindo a nossa sepultura, o dia que a gente morre. Por isso que Deus é onisciente, sabe de tudo, pois ele não tem essa noção e essa questão de passado, presente e futuro. Tudo ocorre ao mesmo tempo no tempo Aeon, que é o tempo de Deus. No grego é chamado de Cronos
e Kairos. O Cronos é este tempo aqui presente, que é feito de dias, semanas, meses, anos, com o cronológico, o relógio, segundos, minutos, horas e etc. E o tempo Kairos é o tempo sem essa dimensão, outra dimensão que é o Aeon, sem o presente, passado e futuro, sem depender de segundos, minutos e horas, que é o tempo de Deus, onde todo aquele que morre já vai para esse tempo, uns para ser julgados já para o lago de fogo e enxofre, e também outros para a questão da vida eterna. Aí você pode se perguntar, e o seio de Abraão, e o paraíso, no caso o inferno? O inferno foi uma questão de São Jerônimo, onde ele fez a tradução da Septuaginta, a grega, para a latim Vulgata, que ele colocou a palavra inferno, que a gente usa como sinônimo de sofrimento, mas a palavra inferno é do latim, e no caso, no grego está Hades, e no hebraico Sheol, que no caso tudo é sepultura, para onde os mortos vão para a sepultura. O inferno, aquele lugar que os demônios estão administrando junto com Satanás, não existe no momento. O que vai existir é o lago de fogo e enxofre, onde a besta, o anticristo, o falso profeta, no caso, vão ser lançados no final, e também todos aqueles que rejeitaram a Deus serão lançados com o corpo mortal, corrupto, lá para sofrerem o castigo e depois serem exterminados, e também tem a questão de sofrerem eternamente. Então, neste momento, não há ninguém no inferno, pois Satanás e os seus anjos caídos não estão no inferno, e sim nos ares, as potestades inimigas. Eles vão, sim, para o lago de fogo, que ainda vai ser inaugurado, como diz lá em Apocalipse. Vamos explicar melhor essa questão do inferno. O termo hebraico Sheol e seu correlativo no grego Hades significaram o lugar dos mortos que estão na sepultura. Veja o uso do termo nos seguintes casos. Jacó esperava descer ao Sheol, sepultura, junto com seu filho José. Ele não esperava que o seu amado filho estivesse no inferno, ou que ele mesmo fosse para lá. Está em Gênesis capítulo 37, versículo 35. Deus fez descer a sepultura e fez subir de lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Isso não se encaixa com o pensamento cristão popular sobre o inferno. No Sheol, sepultura, não há atividade, planos e nenhum conhecimento, como diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Não há fogo nem tormento. O justo e o injusto são encontrados lá, no Hades, na deteriorização. Jesus foi a exceção. Atos capítulo 2, versículo 27. Sheol e Hades são, portanto, o lugar dos mortos e não o inferno. No caso, seriam a sepultura. Também sobre a questão do inferno, as escrituras falam sobre o inferno, porém, precisamos ouvir as escrituras em seus próprios termos. Quando Jesus falou sobre o inferno, estava se referindo à punição para pecadores não arrependidos, uma punição que terminará em fogo eterno e destruição. Em João capítulo 3, versículo 16, Mateus 7, 13. Destruição, fogo eterno, é um evento futuro relacionado com a segunda vinda de Cristo. Então, inferno é algo que ainda está por vir. No caso, como eu falei anteriormente, o lago de fogo e enxofre. Então, amados e queridos irmãos, espero ter esclarecido esse tema com vocês sobre a questão da morte, para onde vão as pessoas que morrem. Como eu falei sobre essa questão do sono, da morte, não é bem isso que ocorre. No caso, a pessoa morre, mas já vai para o Aeon, que é o tempo de Deus, o Kairos. Não fica, no caso, dormindo. A pessoa não sente o sono da morte, que está dormindo. Porém, para nós que estamos vivos nesse presente século, os nossos entes queridos, todos, sem exceção, no caso, estão dormindo embaixo da terra, na sepultura, no Sheol ou no Hades, no mundo dos mortos, aguardando a segunda vinda de Jesus. Porém, para eles, esse tempo passa rápido, como o Aeon no Kairos. Então, eles já estão ou na glória futura, ou, se foram condenados, no lago de fogo e enxofre. Então, é tudo passando rápido, como a analogia que eu fiz do sono comum, do sono fisiológico. De madrugada, uma pessoa acordada, ela vê tudo o que ocorre, é como se a gente tivesse uma analogia a nós que estamos vivos neste exato momento, vendo todos os acontecimentos da Terra no tempo presente, e a pessoa que está dormindo no sono profundo de qualidade, um exemplo, das 11 da noite às 23 horas, às 7 da manhã, essa pessoa não sente a madrugada passando. É como se estivesse no sono da morte, e quando acorda de manhã é o tempo em que Jesus Cristo volta para poder transformar seu corpo e ir para as recompensas da vida eterna. Ou, se no caso rejeitou a Cristo durante a vida, não aceitou ele e no caso negou totalmente a Jesus,
vai para o lago de fogo e enxofre. Então, espero ter esclarecido esse tema com vocês. Expliquei também sobre a questão do ladrão na cruz, quando Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e também sobre as questões do que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, sobre se as pessoas que morreram em Cristo não ressuscitou, todas essas pessoas estariam perdidas, mas não é o caso. Todas elas não estão perdidas porque Cristo ressuscitou para a glória de Jesus e vai voltar para poder ressuscitar os mortos para a glorificação do corpo e viver a vida eterna. Então, anime uns aos outros com essas palavras e que Deus abençoe todos grandemente. Em nome de Jesus, amém.